Bem-vindo ao meu canal, eu sou a Cristiana e hoje vamos fazer um exemplo sobre o método da capacitância global. O exercício é o 5.9 da oitava edição do Impropera. É um exercício bem simples, só para usar o método mesmo, só para dar uma ideia do método. Então ele fala o seguinte: o coeficiente de transferência de calor para hidrogênios quando sobre uma esfera deve ser determinado pela observação do comportamento dinâmico da temperatura de uma esfera que é fabricada em cobre puro. A esfera tem 20 milímetros de diâmetro, encontra-se a 75 graus antes de ser inserida na corrente gasosa que tem temperatura de 27 graus. Um termopar sobre a superfície externa indica 55 graus após 97 segundos da inserção da esfera na corrente de hidrogênio. Admita e depois justifique que ela se comporta como um objeto espacialmente isotérmico e calcule o coeficiente de transferência de calor. Então, em resumo, os enunciados dos exercícios de transferência de calor são em geral grandes, tá? Então, vamos fazer um resuminho dele. O que eu tenho? Tem uma esfera de cobre que foi colocada numa corrente de hidrogênio. E ele fala que a esfera tem 20 milímetros de diâmetro, a temperatura inicial dela era 75, e depois de 97 segundos a temperatura caiu para 55, depois de ser colocada nessa corrente que estava a uma temperatura de 27 graus. Ele quer para admitir que ela se comporta como um objeto espacialmente isotérmico, ou seja, assumindo que eu posso utilizar o método da capacitância global, e depois calcular o H. Então, assumindo que ela se comporta, que eu posso usar o método da capacitância global, calculo o H. E depois eu calculo o número de Biot para verificar se de fato poderia ter usado essa aproximação. Então, a primeira coisa é avaliar as propriedades. Se a temperatura do fluido é 27, né? A esfera estava 75, e depois ela caiu para 55, a gente vai trabalhar as propriedades na temperatura média da esfera, que é 65. Então, 338 Kelvin, e a gente vai na tabela do livro e pega o valor da densidade, do calor específico, a pressão constante e da condutividade térmica. Então, 8.933, 384 e 399, todas as unidades do sistema internacional. Bom, se puder ser usado o método da capacitância global, o tempo necessário para ela atingir uma determinada temperatura é dado por essa expressão. Aqui tem o sinal de menos, só para evitar trabalhar com menos aqui, eu vou inverter o LI, então fica θi sobre θ, onde θi é a temperatura adimensional, né, inicial, e θ é a temperatura final adimensional, θ é T menos T infinito. Então, isolando o H, que é o que se pretende determinar, a gente encontra essa expressão. Outro ponto é o seguinte: eu tenho aqui volume sobre a área superficial. Como lá no cálculo do Biot a gente vai precisar do comprimento característico, a razão dessas duas grandezas, já calculei ela separada aqui. Então, o volume é uma esfera, πd3 sobre 6. A área superficial, πd ao quadrado. O raio, tá? Então, o volume 4 terços de PR3 e a área superficial 4 PR2, mas como ele me deu o diâmetro, eu já usei as expressões para o diâmetro. Então, πd3 sobre 6 e πd ao quadrado. Então, calculando o diâmetro sobre 6, o diâmetro era 20 milímetros, dividido por 6 deu 3,33 milímetros. Então, substituindo os valores, ó, a densidade a gente vai ver na tabela, 8.933, esse LC está aqui, o calor específico, né? Tanto faz ser como é um sólido, tanto faz CP como CV, então, calor específico 384. E o tempo foi 97. Então, θi dividido, 75 menos 27, 55 menos 27. Com isso, a gente determina que o H é 63,5 watts por metro quadrado Kelvin. É importante que esse H ele pode ser o H da esfera, se puder ser adotado o método da capacitância global. Então, a gente tem que avaliar a validade do método. Como que a gente faz isso? Calculando o número de Biot. Então, o Biot é dado por HLC sobre K. Então, H, 63,5, LC, o comprimento característico e a condutividade térmica. Então, achei 5,31 vezes 10 a menos 4. Tá? O método, né, a literatura indica que pode ser usado o método da capacitância global subiu, foi menor do que 0,1, então quer dizer que poderia ser usado e de fato, o H, né, coeficiente convertido, 63,5 watt por metro quadrado Kelvin.
Bom, como eu disse, é um exemplo muito simples, é só de aplicação direta da equação, mas serve para a gente treinar mesmo e entender um pouquinho do método. É isso, obrigada.